A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos de volta aqui para mais um programa Mensagem de Fé. Isso mesmo, aqui pela nossa querida e gloriosa Rádio Adorai FM 106.9 MHz e também aqui pelas nossas redes sociais, pelo canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, pelo Facebook e também aí por todos os meios de comunicação que estão interligados aí conosco. Nós estamos aqui mais uma vez para ministrar as verdades espirituais do Senhor para a sua vida. Amém? Queridos, antes de nós entrarmos no assunto de hoje, eu quero começar com você, nós orando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Feche os seus olhos aí, vamos falar com o Papai. Querido, eterno, maravilhoso Deus, muito obrigado por estar na tua presença. Obrigado por estar com cada um de nós. Nós elevamos, Senhor, os nossos pensamentos e os nossos corações ao Senhor. Estamos certos que o Senhor já providenciou a vitória para cada um, providenciou o milagre para cada um, e nós vivemos debaixo deste milagre, dessa vitória providencial do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero neste momento engrandecer o seu nome, exaltá-lo na beleza da tua santidade e dizer, Senhor, o Senhor é bem-vindo na minha vida e na vida de cada um dos meus amados, amigos, irmãos e ouvintes da tua palavra. Que o seu nome seja engrandecido em nossas vidas e que nós possamos, Senhor, durante esse tempo que nós passarmos aqui, poder falar as verdades espirituais a cada coração e que cada um dos teus filhos e filhas sejam bem-aventurados, sejam cheios da tua presença, cheios da glória do Senhor, que essa glória possa manifestar através de vida, o fluir do Senhor sobre cada coração. Em nome de Jesus, eu oro nesse instante e te agradeço desde já. Amém e amém, Senhor Jesus. Queridos, antes de eu entrar na palavra do dia aqui com vocês, eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, para você estar entrando e se inscrevendo aí no canal Claudemir Ribeiro. Isso mesmo. O canal do YouTube chama-se Claudemir Ribeiro. Aí eu queria que você desse uma pausazinha aí onde você está assistindo. Se você está assistindo pelo celular, entra lá no aplicativo do YouTube, se inscreva e acione o sino, as notificações todas, para você receber todos os dias uma mensagem poderosa que nós vamos postar aí ao seu coração. Por isso não perca tempo, não fique de fora. Aproveite aí a oportunidade de nós estarmos semeando na obra do Senhor, né? E quando você está fazendo isso, está semeando na obra do Senhor. Semeando o que, pastor? Semeando a vida de Deus, porque você vai receber do Senhor e depois que você receber, você vai deixar lá o seu joia, seu likezinho ali, e o YouTube vai mandar para mais algumas pessoas, depois que você deixar seu like, você vai colocar seu comentário, vai falar se foi boa ou se foi ruim a mensagem, e também Deus vai abençoar outras pessoas, por quê? Porque essa é a parte mais importante. Você vai ouvir e eu quero convidar você a partir desse momento que você estiver ouvindo aí, você estar compartilhando com outras pessoas sobre esse assunto, com outras pessoas. E quais pessoas? As pessoas do seu relacionamento. Seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, seu tio, sua tia. Separa 10 pessoas e compartilhe aí no seu WhatsApp. Isso mesmo. Embaixo aqui do link do YouTube tem aí uma setinha. Assim, ó, você faz assim. Isso aí é compartilhar. Aí você vai lá e compartilha pelo YouTube. Pelo WhatsApp. O compartilhamento pelo Facebook não está indo imagem. Eu não sabia disso. Alguns irmãos entraram em contato comigo e falaram que não está indo imagem, só está indo a voz. E eu não sei, eu não consegui descobrir o motivo disso. Então, eu não vou compartilhar mais, queridos, este link ao Facebook, porque ninguém está vendo, né? Mas eu quero convidar você que está me ouvindo a você se inscrever no meu canal para estar assistindo novamente essa mensagem que nós vamos ministrar aqui. Você pode assistir e compartilhar com outras pessoas. E também aquele pão diário que nós colocamos no início da manhã, você pode também estar entrando, ouvindo e compartilhando com outras vidas. Amém?
Glória a Deus. Então, queridos, hoje eu quero ministrar uma palavra poderosa sobre vencedor. Você já parou para se perguntar como é ser vencedor? Nos dias atuais, ser vencedor em Cristo, vencedor pela graça. Você já parou para perguntar? E eu quero iniciar com essa pergunta. Como ser um vencedor nessa dispensação que nós estamos vivendo, a dispensação da graça e do favor do Senhor? Será que existe alguma contradição? Porque ontem nós ministramos como receber a recompensa, se a gente pode ou não receber a recompensa do Senhor. Então eu quero começar a ministrar ao seu coração a respeito se existe contradição entre graça e recompensa. À primeira vista, queridos, parece dois conceitos opostos, pois a graça é receber algo pelo favor imerecido, não é verdade? Pelo favor imerecido de Deus, enquanto recompensa parece incluir algum mérito pessoal. Por muitos anos, a gente tem, na nossa igreja, na Igreja Videira, que eu faço parte, nós temos pregado, nós temos ensinado que a salvação é o dom de Deus a todo o que crê, mas a recompensa é apenas para o vencedor. Então, a salvação, a gente adquire a salvação pela fé, mas a recompensa, queridos, ela é adquirida pelas obras da fé que praticamos diante de Deus. Isso é verdade, mas muitos presumem ainda, queridos, que nossas obras são feitas em nossa própria força ou nas nossas próprias habilidades. Tem muita gente que acha isso. Não é uma e nem duas. E isso aí é um grande engano no meio da igreja. Até mesmo as nossas obras, elas são feitas pela graça de Deus. No final, queridos, o vencedor, sabe quem é? O vencedor é aquele que manifesta obras como fruto da experiência da graça do Senhor. Não existe contradição nenhuma entre graça e recompensa. Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus diz que pela graça nós recebemos poder para realizar as obras de Deus. É isso mesmo. E quando respondemos corretamente, ainda somos recompensados. Então, querida ovelha que está me ouvindo agora, o vencedor é aquele que não recebe a graça de Deus em vão. Lá em 1 Coríntios, que eu já falei sobre isso ontem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, querido, aquele que não entende que tudo procede de Deus, da graça de Deus, não pode ser um vencedor. O vencedor, queridos, não é apenas aquele que recebe a graça, mas o vencedor, ele recebe a graça e produz frutos por meio dessa graça recebida. O derrotado entende a graça como provisão para viver no pecado, mas o vencedor, ele sabe que a graça é poder para vencer o pecado. Querida ovelha, o derrotado entende o favor imerecido como justificativa para não fazer coisa alguma, mas o vencedor recebe graça para ser operoso e frutífero diante de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que ele é o que é pela graça de Deus. Em outras palavras, nós somente podemos ser vencedor pela graça de Deus. Todo crente, cada um de nós, recebemos graça. O problema é que em muitos a graça se tornou algo vã, ou seja, não resultou em frutos. O vencedor, queridos, é aquele que tem obras, porque entendeu a graça que Deus derramou sobre ele. Então, quando nós recebemos uma graça especial, nós somos capacitados de forma sobrenatural
para fluirmos debaixo de uma unção. Quando respondemos em fé, a graça se torna abundante em nós. Eu quero até usar exemplos, né? Suponha, por exemplo, que você queira trabalhar com as crianças, mas você não gosta do trabalho. Olha, queridos, eu quero até pedir um favor para você. Se essa é a sua condição, não se envolva na obra de Deus. Aquele que recebe a graça, aquele que recebe verdadeiramente o favor de Deus para fazer algo, vai sentir prazer, vai sentir alegria e encargo ao fazer isso. No entanto, queridos, nós vamos supor que você realmente queira trabalhar com criança e sente alegria e encargo nesse caso. A unção graciosa, ela vai estar sobre você. Mas se você recusa a servir dizendo que não tem tempo e precisa se dedicar à sua carreira, então essa graça, ela se tornou vã na sua vida. Você não está agindo de acordo com um vencedor. Porque o vencedor, ele age de acordo com aquilo que o Senhor colocou em as suas mãos. O apóstolo Paulo, ele declarou aqui nesse texto que ele trabalhou mais do que todos os outros apóstolos. E ainda enfatiza assim: todavia não eu, mas o Senhor Deus agindo na minha vida. Ele era como uma sarça ardendo com o fogo de Deus, que não se consumia para alimentar o fogo. Esse era o apóstolo Paulo. Isso é algo maravilhoso, igreja. É algo poderoso. O próprio Deus libera sobre nós a graça para nós fazermos algo. Depois Ele mesmo nos dá uma unção que nos capacita para realizarmos essa obra. E no fim de tudo, Ele nos recompensa por uma obra que foi feita por Ele mesmo. Foi Ele mesmo que fez esta grande obra. É por isso, queridos, que naquele dia nós vamos colocar as nossas coroas diante do Senhor. Pois somente o Senhor vai receber a glória, pois toda a obra foi feita por Ele. Muitos pensam que a graça anula a recompensa. Mas isso não é verdade, tá? Todos nós recebemos graça sobre graça, mas alguns tornam essa graça algo infrutífero. Aqueles que recebem graça e demonstram com frutos, eles serão recompensados. Então existe uma recompensa para quem trabalha na obra do Senhor, né? Usufrui dessa graça que o Senhor concedeu para ele. Queridos, você que está entrando agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro. Eu estou aqui na rádio Adorai FM 106.9, fazendo o programa Mensagem de Fé. E eu convido você para permanecer ligadinho até o final. Você que está me ouvindo pelo Facebook ou pelo YouTube, por alguma rede social, ou transmitido aí também, compartilhado pelo WhatsApp. Alguns dos irmãos estão fazendo esse trabalho de evangelismo, compartilhando este link no seu WhatsApp. Você continue aí, porque nós estamos falando a respeito de como ser um vencedor pela graça de Deus. Como é que você vai poder reinar com Cristo, né? Ser vencedor é reinar com Cristo. Então você que está me assistindo, continue ligadinho. Você que não se inscreveu no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, aproveita, se inscreva lá no meu canal do YouTube e aciona as notificações lá todas, para você todo dia que nós tivermos aqui algo especial, você possa estar assistindo, né? Sendo notificado e assistindo aí as gloriosas palavras que Deus tem colocado aqui para cada um de nós. E você pode me seguir também nas redes sociais. É muito importante quando nós temos esse feedback, né? Você me seguir nas redes sociais. No Facebook é Claudemir Ribeiro. No Instagram é Claudemir Ribeiros. É tudo junto, é Claudemir Ribeiros. S no final. Tenho também um grupo que eu criei, porque o meu Facebook já está muito, muito lotado. Daqui a pouco não tem mais espaço. Então pessoas querem me seguir aí, pode entrar lá no grupo. Eu tenho um grupo lá no Facebook chamado Pastor Claudemir Ribeiro. E tem a página PR Claudemir Ribeiro. Você pode me seguir em qualquer um desses links que eu acabei de passar para vocês e
tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado em cada conteúdo que nós temos disposto aí nesse meio de comunicação, tá bom? E ali também a gente passa algumas rotinas do nosso trabalho e algumas informações de utilidade pública. Então esteja nos seguindo aí nas redes sociais. Então, queridos, o vencedor, como estão falando a respeito do vencedor, como ser vencedor pela graça, o vencedor é aquele que procura agradar a Deus. Você está procurando agradar a Deus? Como é que está sendo a sua vida? Por quê, queridos? Deus ama a todos, mas Ele tem prazer em alguns. A nossa salvação não depende de nenhum mérito nosso, nenhum mérito pessoal, mas há nada que possamos fazer para merecer o favor de Deus. O Senhor nos amou, o Senhor Deus nos amou quando ainda éramos pecadores e inimigos dele. E Ele nos ama hoje, ainda mais. Mas há alguns nos quais Deus ele tem prazer. Isso mesmo. Existem algumas pessoas que Deus tem prazer na vida delas. Meus filhos, eles aprenderam isso desde cedo, que são amados independente de qualquer coisa que façam. Mas eles sabem que uma coisa é o meu amor e outra coisa é o meu prazer. Uma coisa é eles serem amados, outra coisa é eles serem aprovados. Sei que pode parecer estranho, mas existem muitos crentes a quem Deus valoriza mais do que outros, ainda que Ele ame a todos de forma igual. Nós não podemos fazer nada para o nosso Deus nos amar mais do jeito do que Ele já nos ama. Assim como não podemos fazer nada para que Ele nos ame menos. No entanto, queridos, nós somos responsáveis pelo quanto Deus está satisfeito conosco. Já parou para pensar sobre isso? Você acha que Deus te ama? Nada vai fazer mudar o tamanho do amor de Deus por você. Agora, existem pessoas que o coração de Deus é mais satisfeito. É sobre isso que o apóstolo Paulo escreve no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 9 ao 10. E eu quero ler para os irmãos, que diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então nós vemos aqui, queridos, nessa palavra, que nós precisamos agradar a Deus. Por que, pastor, que nós precisamos agradar a Deus? Porque um dia Ele irá nos julgar. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para recebermos ou não a recompensa. Naquele dia, meus amados, não seremos julgados pelos nossos pecados, pois todos os nossos pecados foram cravados lá na cruz do Calvário. Todos os nossos pecados já foram cancelados pelo sangue de Jesus. Mas nós seremos recompensados ou sofreremos perdas de acordo com o nosso trabalho, de acordo com os nossos frutos. O Senhor deseja, querida ovelha, ver se a graça que nós recebemos não se tornou vã em nossas vidas. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 e 15, nós lemos que se a obra que edificamos sobre o fundamento permanecer, receberemos o galardão. Muitos pensam, queridos, que todos os crentes serão igualmente recompensados pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é clara em mostrar que a recompensa depende do nosso desempenho. Muitos crentes são salvos e jamais perecerão. No entanto, queridos, querida ovelha que está me ouvindo agora, muitos poderão não receber nenhuma recompensa. Por quê, pastor? Porque não trabalharam, não usaram a graça de Deus se tornou vã na vida dele. Esses santos não vão perder a salvação, mas poderão perder a recompensa, simplesmente porque não fizeram o que agradava a Deus. Então, vencedor, use a graça de Deus a seu favor. Faça coisas que agrade a Deus. O vencedor é aquele que procura receber a recompensa de Deus. Deus tem prazer
quando nós somos motivados pela recompensa que Ele nos oferece. A diferença entre o crente vencedor e o crente derrotado é que o vencedor, ele recebe a recompensa. E a recompensa é simplesmente porque a graça de Deus na sua vida não foi algo em vão. Nós recebemos a recompensa, querida ovelha, quando agradamos a Deus. E como podemos então agradar a Deus, pastor Claudemir Ribeiro? Nós agradamos a Deus, antes de tudo, quando nós cremos. Precisamos, querida ovelha, estar entre aqueles que creem que Deus é galardoador. Lá em Hebreus, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Entretanto, não é apenas crer que Deus existe, mas que Ele é um Deus galardoador dos que o buscam. Lá em Hebreus 11, versículos 5 a 6, a palavra do Senhor diz que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A palavra do Senhor continua lá em Hebreus 10, 35 e 36. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu creio, queridos, que você tem percebido a clareza de que nem todas as pessoas, nem todos os homens e as mulheres que se dizem homens e mulheres de Deus agradam a Deus. Por isso, nem todos serão recompensados. Como assim, pastor? Existe um tipo de fé que agrada a Deus. E a fé que crê na recompensa e que a busca, é esse tipo de fé que agrada ao Senhor. Muitos crentes, queridos, pensam que não devem pensar na recompensa, mas estão errados. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz aqui em Hebreus que Moisés estava olhando para a recompensa que o aguardava. É só ler lá em Hebreus 11, 24 ao 26. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Aleluia! Não devemos pensar, irmãos, que a recompensa será apenas o céu. Pedro perguntou a Jesus o que receberia por ter deixado tudo e seguido de novo. Diante dessa pergunta, o Senhor podia ter até repreendido a Pedro, dizendo que a recompensa era somente no céu. Mas o Senhor não fez isso. Ele mostrou que Pedro receberia 100 vezes nesta vida. Sabe, amados, a recompensa é somente para aquilo que renunciamos por causa do nosso Senhor e por causa do evangelho deles. Nem todos os que ofertam, já falei isso ontem, ou que trabalham na igreja, fazem isso por amor ao evangelho, mas aqueles que fazem serão recompensados e até devem esperar a recompensa. Pois o nosso Deus, Ele se agrada quando nós cremos que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 28 ao 30, diz assim: então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campo por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Sabe, querida ovelha, não pense que todo aquele que prega o evangelho o faz por causa do Senhor. Há quem busque a glória de homens e há quem busque o lucro financeiro.
Alguns estão servindo seus próprios interesses. Então, amados, não transforme a busca da recompensa num tipo de barganha com Deus. A palavra de Deus diz que, ainda que eu distribua todos os meus bens sobre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Mas se distribuirmos os nossos bens motivados pelo amor, isso certamente nos aproveitará. Você percebe, querida ovelha, que a motivação é a graça e o amor é o meio? Quem ama, semeia. Talvez nenhum princípio bíblico seja tão deturpado como o princípio da semeadura e da colheita. Muitos pensam que é algo mecânico, de doe um Fusca e ganhe uma Mercedes. Dê uma camiseta e ganhe um terno. Isto está errado. Simplesmente não funciona assim, querida ovelha. Alguns dão por obrigação, o que é errado, mas outros ofertam para tentar manipular Deus, o que é pior ainda. Querem transformar o gasofilácio numa roda de fortuna celestial, onde ele deposita uma oferta e recebe outro tanto de volta. Pessoas com essa motivação, queridos, nunca vão prosperar. Eu já vi até gente doando um carro na esperança de ganhar um outro melhor. Eu só posso dizer que ele ficou a pé e por muito tempo. Agora, querido, se Deus lhe mandar dar o seu carro e você ofertar por obediência e amor, pode ter certeza que você vai ter a recompensa do nosso Deus sobre a sua vida. Eu gosto muito de ouvir o testemunho do pastor Alessandro Dotto, que é o pastor do prédio aqui da Igreja das Américas, a qual eu participo com ele nesta obra. Ele já doou alguns veículos para o Senhor, para a obra do Senhor. E ele disse que o primeiro carro que ele doou, se eu não estou enganado, foi um Honda Civic. Ele tinha acabado de ganhar do pai dele, aquele carrão, playboyzão, a coisa mais linda. E o Senhor falou com ele assim, dá o carro. E ele foi lá e ofertou o carro. O pai dele ficou um arara, a família ficou um arara. Você é louco, rapaz, você está dando? Foi Deus que mandou. Sabe, queridos, o Senhor abençoou ele, que já na sequência, ele passou pouco tempo, o Senhor deu outro carro para ele e foi uma bênção. Eu gosto muito, às vezes que eu estou próximo dele, eu gosto muito de olhar como que aquele homem, ele é generoso. Teve um dia que terminou o culto, era um mover que estava acontecendo para o projeto evangelístico de 2019. E eu fui despedir dele na porta da igreja. Ele estava tirando o par de sapato dele e dando para um irmão. Eu olhei assim, aquilo me motivou, aquilo me sensibilizou. Falei, nossa, esse aí é um homem de Deus, né? E Deus, ele só tem abençoado. Os testemunhos que ele tem falado ali na igreja a respeito de quanto que ele tem semeado. Toda vez que Deus fala para dar, ele dá. E Deus vem assim e na sequência confirma, né? Abençoa a vida dele e ele recebe algo sempre em uma medida muito superior. Por quê? Porque ele fez de acordo com aquilo que Deus falou sobre a vida dele. Eu gosto muito de ver esse testemunho, né? Eu não tenho esse testemunho porque o Senhor nunca falou para eu dar desta forma. Mas eu já semeei muito na obra do Senhor. Eu lembro que ainda em 2011, eu estava na Igreja Comunidade da Fé, lá em São Paulo, e nós estávamos plantando a Igreja Comunidade da Fé do Itaim Paulista. E eu ali fiz uma oferta, junto com a minha família, de um valor, e a gente não tinha esse valor para dar. E aí nós parcelamos esse valor. E ali eu fiz 3 negócios abençoados, né? Na sequência, assim, porque eu tinha feito esta oferta. E eu vendi 3 imóveis, que eu trabalhava como administrador de imóveis nessa época e advogado. E o Senhor escancarou a porta. E com aquelas 3 vendas que eu fiz, eu comprei uma casa, que eu tinha ela até o ano passado
quando eu precisei vender para investir na casa onde eu moro atual agora, né? Então olha só, como Deus abençoou, eu fui lá e abençoei de novo a obra do Senhor. E Deus, a cada vez que eu abençoava a obra do Senhor, eu era surpreendido por uma bênção maior. Coisa linda, né? Então assim, queridos, Deus ele abençoa aqueles que sim, sentem no coração e fazem sem querer barganhar com Deus. O vencedor, queridos, ele recebe a herança e a recompensa. Existe até um paradoxo na palavra de Deus, e eu refiro-me à relação, né, entre herança e recompensa. A herança é algo que nós recebemos inteiramente pela graça, pela única razão de sermos filhos do Pai. Uma vez que somos filhos, nós somos também herdeiros. Então não importa, queridos, se você é ou não vencedor. Uma vez que você é filho, você vai receber a sua herança. Evidentemente, somente os filhos crescidos podem de fato usufruir dessa herança. Enquanto nós somos pequenos, o apóstolo Paulo ele fala que nós não somos diferentes de um escravo. Então, a herança só depende de sermos filhos. Já a recompensa, por outro lado, depende das nossas obras. Então, queridos, lembre-se de que mesmo as nossas obras, elas são feitas pela graça de Deus. Pela graça de Deus em nossas vidas. Algumas vezes, a herança e a recompensa, elas se misturam. Não é verdade? E o Salmo 127, ele diz isso, né? Ele diz que os filhos são herança do Senhor e também uma recompensa. Então, como é que eu posso conciliar esses dois conceitos, pastor? Imagine a seguinte situação, né? Eu falei sobre essa situação ontem, na palavra de ontem, eu quero usar o mesmo exemplo hoje. Um certo empresário, grande empresário, tem muitos filhos. E todos os dias chama cedo para ir para a escola, mas alguns são preguiçosos e não querem estudar. Aí vão crescendo e ele o chama para ir para a empresa da família, a fim de ajudarem no negócio do pai. Mas outra vez, apenas um dos filhos acompanha o pai. Até que chega o grande dia. Que dia, pastor? O dia em que o pai precisa escolher um dos filhos para tomar conta da companhia. Qual dos filhos que você acha que o pai vai escolher? Certamente, queridos, aquele que estudou. Certamente, aquele filho que se esforçou para ajudar na empresa, não é verdade? Todos os outros filhos são herdeiros e podem desfrutar da empresa do pai. Mas apenas um deles vai ser o escolhido para ser o presidente da empresa, para estar no lugar de destaque, no lugar de honra. Todos são herdeiros, queridos, mas esse filho, ele receberá uma recompensa, além da herança, ele terá uma honra que os outros não terão. Porque era um filho mais próximo do pai e se preparou melhor que os outros. Então, esse filho foi escolhido para ser o presidente da empresa. Para ser o presidente não é herança, para ser o presidente é recompensa. A Bíblia diz que todo homem de Deus, na palavra, ele foi motivado por recompensas, né? E Davi, ele foi um desses homens que foi motivado pela recompensa. Então nós temos que ter o nosso coração inclinados ao Senhor para isso. O pai de Davi mandou que ele fosse levar ali os mantimentos para os seus irmãos, que estavam à frente, lá na frente da batalha. E Davi, ele não hesitou em obedecer o seu pai. E por causa de um simples passo de obediência, Davi foi conduzido ao trono. Davi chegou para ouvir o desafio de Golias no último dia. Por quê, queridos? Porque Golias, por 40 anos, desafiou Israel, mas Davi veio justamente no último dia. Então, queridos, todos os israelitas, vendo que aquele homem fugia de diante de Deus e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo?
e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se-lhe dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Sabe, queridos, todas as vezes que a gente vê a primeira menção de algo na palavra de Deus, algo significante e importante, isso aí é realçado. A primeira menção de recompensa foi logo depois de Abraão encontrar a Melquisedeque, lá no livro de Gênesis capítulo 15. No versículo 1 fala isso. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Sabe, queridos, no fim, nós precisamos ter clareza de que o próprio Senhor é a nossa recompensa. E o que precisamos fazer para desfrutar dessa recompensa? Nós devemos crer. Abraão creu, por isso o seu galardão foi tão grande. Sabe, queridos, esteja entre os que amam o rei. Eu quero convidar você a isso. Não esteja entre aqueles que vivem longe do rei, que só serve por obrigação. Esteja entre aqueles que amam o rei. Quando Deus ele nos olha, sabe o que Deus vê em nós? Ele vê Cristo. E aí como é que Deus fica? Deus fica satisfeito. Como Ele é, nós somos neste mundo. É assim que está escrito, registrado lá em 1 João capítulo 4, versículo 17. E em Efésios 1, versículo 6, diz: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, queridos, a graça nos é dada em Cristo, e nessa graça, eu e você, nós somos aceitos. Assim, somos altamente favorecidos, quer sirvamos ou não ao Senhor. Mas a palavra de Deus declara que há recompensa para aqueles que servem a Deus. Nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas para sermos, para além dessas bênçãos, existem ainda recompensas. As bênçãos não vêm sobre nós porque fazemos boas obras, mas as bênçãos vêm porque nós estamos em Cristo. No entanto, queridos, a recompensa, ela vai depender do nosso trabalho de fé, o nosso trabalho com obras da graça. Lembre-se, queridos, de que o trabalho é feito pela graça de Deus. Todos nós recebemos uma medida de graça. E por isso, nós podemos trabalhar para o Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele tinha recebido uma graça e que essa graça não havia se tornado vã na sua vida. E que por meio dessa graça, ele trabalhou muito mais ainda do que os 12 apóstolos do Senhor Jesus. E ele disse, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, querida ovelha, todos nós recebemos uma medida de graça. Alguns estão usando, mas outros não estão usando. Para aqueles que usam a graça recebida, o Senhor concede ainda mais, porque aos que têm, mais se lhe dará. Aleluia, glória a Deus. Deus lhe dá graça para fazer alguma coisa, e então quando você faz o que Ele mesmo o fez, o capacitou a fazer, Ele vai recompensar você por usar a graça que Ele primeiro lhe deu. Aleluia. Dessa forma, queridos, mesmo quando nós trabalhamos e fazemos algo, não podemos gloriar-nos diante de Deus.
O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 a 8, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus dá o crescimento. Quem planta, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, querida ovelha, aqueles que trabalham não são coisa alguma, mas Deus é quem faz com que o resultado apareça. Toda a glória é de Deus, mas mesmo assim o apóstolo Paulo diz claramente que cada um vai receber segundo o seu próprio trabalho. A gente sabe que Davi, ele é um tipo do Senhor Jesus no Velho Testamento. Lá em João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Hoje, queridos, todos os que vêm a Jesus podem desfrutar da unção real, da unção de rei. A palavra de Deus diz que alguns vieram a Davi no tempo em que ele era rejeitado, e os que vieram eram endividados, amargurados e descontentes. E o que Davi fez desses homens? Davi fez desses homens os seus valentes. Eu quero ler essa passagem para os amados irmãos. Em 1 Samuel 22, versículos 1 e 2. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefes deles, e eram com eles uns 400 homens. Querida igreja, a igreja não é para aquelas pessoas que são perfeitas. Não é. Vem para Jesus como você está. Não importa se você, neste momento, é um endividado. Não importa neste momento se você é uma pessoa amargurada, uma pessoa descontente. Venha para Jesus. Nós vemos que Davi tinha uma unção sobre ele. Ele era matador de gigantes. E a unção que estava sobre Davi também foi transferida para aqueles homens amargurados, endividados, descontentes, que se uniram a Davi. E nós vemos isso no texto lá de 2 Samuel, capítulo 23, versículos 8 ao 13. São esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe Basebete, filho de Tequemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se havia retirado dos filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou da cega, foram ter com Davi, ou melhor, e o Senhor efetuou grande livramento. Também
3 dos 30 cabeças desceram e no tempo da cega foram ter com Davi à caverna de Adulão. Aleluia. Sabe, queridos, Davi, o grande rei que Israel teve, o homem segundo o coração de Deus, ele tinha 3 valentes que estavam à frente do exército: Josebe, Basebete, Eleazar e Samar. Esses 3 valentes estavam entre aqueles 400 que vieram ter com Davi na caverna de Adulão. Certo dia, Davi suspirou pela água da fonte que estava na porta de Belém. Ele não deu uma ordem, apenas expressou um desejo. E aqueles 3 valentes romperam no meio do arraial dos filisteus e trouxeram a água que Davi desejava. Davi se recusou a beber daquela água, dizendo que somente Deus era digno daquela água, pois tinha sido trazida com o risco da vida daqueles soldados. Então o que ele fez? Ele despejou a água como libação ao Senhor. O que significa libação? Oferta ao Senhor. Ele entendeu que aquela água era uma expressão de adoração. Aqueles 3 homens tinham um coração para Davi. Lembre-se, queridos, de que Davi aqui aponta para o Senhor Jesus. Porque demonstraram um coração para o rei, eles foram levantados acima dos outros homens que estavam servindo a Davi no meio daqueles 400. Sabe, querida ovelha, hoje, no meio da igreja, há aqueles que servem para o seu próprio benefício. Há os que trabalham por causa do reino, pela obra de Deus, e há aqueles que fazem tudo por causa do rei. Muitos daqueles soldados de Davi fizeram coisas por causa do reino, mas aqueles 3 que buscaram a água o fizeram para o rei. O ministério deles é chamado de os 3 primeiros. Isso significa, queridos, que era um mistério maior e mais profundo. Havia os 3 primeiros que amavam o rei. Depois deles, parece que havia outros 3 que amavam o reino. E depois destes, havia mais 30. Podemos ver claramente diferentes níveis de ministérios aqui. Nós podemos dizer que há 3 tipos de ministérios e de motivações atrás de cada um deles. Os 3 primeiros são um símbolo de Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos do Senhor Jesus. Alguns são dedicados à causa, outros são dedicados ao seu ministério e benefício pessoal, mas há aqueles que são dedicados ao Senhor. Você já conseguiu se identificar em algum desses grupos? Se nós olharmos atentamente para a lista dos valentes de Davi, nós veremos que um nome está para a frente da batalha. Seu nome era Joabe. Os seus 2 irmãos, eles são mencionados, e até seu escudeiro é mencionado, mas ele mesmo foi esquecido. Mesmo o filho de Aitofel fez algo para o reino. Não, mesmo o filho de Aitofel está na lista, mas Joabe foi deixado de fora. Sabe por que ele foi deixado de fora, queridos? Porque ele fez algo para o reino, mas certamente ele não serviu o rei. Na verdade, ele era rebelde. Joabe, ele desobedeceu a uma ordem clara que Davi deu a ele, para que não matasse a Absalão. Existem pessoas, queridos, cujo coração não é perfeitamente submisso ao rei, mas possui a sua própria iniciativa a respeito da obra de Deus. Os seus nomes vão ficar de fora. Joabe era o que tinha a função mais proeminente. Joabe era o mais famoso e certamente um dos mais próximos do rei, mas o seu nome ficou de fora. Por quê? Porque ele foi desqualificado para a recompensa. Aleluia. O interessante, queridos, é que o último nome da lista é Urias, o marido de Batseba. Não teve muito tempo para mostrar a sua valentia, mas Urias, ele demonstrou a sua lealdade.
Glória a Deus. Aleluia. Aí eu volto para cá e falo para você. Será que é fácil ser um vencedor nesse tempo que nós estamos vivendo, na dispensação da graça? Você é um vencedor? Ou você é um daqueles derrotados? Eis a pergunta, eis a grande questão. Você que tem me ouvido até agora, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro, sou da Igreja Videira aqui de Cuiabá, Prédio das Américas. Eu faço o programa Mensagem de Fé pela Rádio Adorai FM e também pelo canal do YouTube. Eu gostaria até de convidar você para se inscrever no meu canal Claudemir Ribeiro. Isso mesmo, se inscreva lá, acione as notificações. Essa pregação que você está me ouvindo agora, o finalzinho dela, pela Rádio Adorai, você pode ouvir de novo lá no meu canal, porque eu subo para o canal, tá bom? Você pode ouvir, deixar o seu like, fazer seus comentários e compartilhar também com seus amigos, tá bom? Eu gosto muito que os irmãos façam isso, eu gosto de interagir com os irmãos. Você pode me seguir também nas redes sociais, no Facebook é Claudemir Ribeiro, eu tenho um grupo lá no Facebook chamado Pastor Claudemir Ribeiro. Nesse grupo, todas as pessoas que quiserem entrar, podem entrar. Os irmãos que gostam de fazer lives, de colocar pregações, podem entrar lá também. Nós vamos fazer crescer esse grupo para chegar a 200 mil, 500 mil pessoas e vamos glorificar o nome do Senhor. Tem também a minha página no Facebook, é PR Claudemir Ribeiro. Então você entra lá também. Tem algumas mensagens que eu posto nas redes sociais, tanto no YouTube como também no Facebook e no Instagram, de utilidade pública. Então você pode me acompanhar de vez em quando, eu falo sobre algumas delas. Semana passada, acho que foi quinta-feira, eu coloquei sobre uma novidade legislativa a respeito da nova lei de perseguição. Foi introduzido no Código Penal o artigo 147A. E eu tenho lá um artigo no meu canal do YouTube, você pode entrar lá e estar ouvindo o que significa essa lei da perseguição, tá bom? Então, você, além disso, tem outras informações de utilidade pública ali para você estar se inteirando junto conosco. E você que me ouviu até agora, você quer dizer sim para Jesus. Você ainda não aceitou Jesus, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Quero convidar você para fechar os seus olhos e orar comigo. Faça essa oração assim: Senhor Jesus, eu tenho ouvido a sua voz e eu tenho um desejo no meu coração de aceitá-lo como meu Senhor e o meu Salvador. Peço a ti que escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter parte contigo no grande dia do Senhor. Não deixe que eu perca a direção, não deixe que eu perca a fé, a esperança e o amor, e que eu possa trilhar nos teus caminhos por todos os dias da minha vida, até o dia que o Senhor vir buscar o seu povo para eu ir morar contigo. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos orar também a nossa oração da fé. Você que tem seu pedido de oração, você tem sua listinha aí de pessoas que precisam de um milagre do Senhor na sua casa, na sua família. Enquanto eu oro aqui, você vai orando aí. Para o que você está fazendo, para o seu carro, se liga, desliga a televisão, saia do barulho, fecha o vidro do carro agora. Você que está nesse momento ouvindo pelo rádio do seu veículo, feche aí que nós vamos falar com Deus neste momento. Apresente as vidas à medida que eu for orando aqui. Querido, eterno, maravilhoso Deus, Paizinho querido, meu Abba, eu te glorifico, te engrandeço e o exalto na beleza da tua santidade. Eu declaro que o Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, o meu castelo forte, a minha confiança, o meu ajudador, o Deus da minha fé, o Deus da minha salvação. Eu tenho depositado a minha vida no altar do Senhor. Aquilo que for, Senhor, para acontecer na minha vida, que o Senhor possa usar de misericórdia e que possa acontecer.
Meu Deus, que seja o teu querer e o realizar na minha vida. Pai amado, eu apresento a vida de cada pessoa que tem me ouvido pelas ondas da rádio Adorai FM 106.9, pelo meu canal do YouTube e também pelo Facebook, Senhor. Eu coloco diante do teu altar cada vida agora. Põe as tuas mãos, opera tudo em todos. Eu declaro a vida do Senhor, o refrigério do Senhor, a alegria do Senhor latente sobre cada coração e sobre cada vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro sobre as vidas que estão enfermos agora. Meu Deus, hoje só se fala de coronavírus, mas existem pessoas, Senhor, que sofrem com hérnia de disco na coluna. Meu Deus, sofrem de hérnia, Senhor, nos ombros, sofrem de reumatismo, de hepatite, de leucemia no sangue, sofre de tantas enfermidades, ó Pai, e em nome do Senhor Jesus, eu dou uma palavra de ordem agora: enfermidade, saia desta vida agora em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora desta vida, saia e não volte mais em nome do Senhor Jesus. Toda doença, todo espírito de morte, todo coronavírus que está infectando as pessoas, em nome de Jesus, eu dou uma palavra de ordem: sai agora, que essas pessoas sejam restauradas na sua saúde, no seu corpo, no seu físico, e que elas possam ter as suas células restauradas, em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, eu declaro vida de Deus, fluir do Senhor sobre cada uma delas. Eu apresento, Senhor, também os profissionais da segurança pública, Senhor, que estão fazendo frente no combate, Senhor, ao coronavírus. Os profissionais da saúde também, Senhor, que estão aí nos hospitais, nas UPAs, nos postos de saúde, Senhor, trabalhando para controlar, Senhor, a proliferação desse vírus. Pai, põe as tuas mãos, opera agora, livra-os da morte, livra-os da depressão, livra-os do pânico, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu oro e coloco cada vida diante do teu altar, e eu declaro que o Senhor é o selo, que o Senhor é o penhor sobre cada coração, e essas vidas, Senhor, terão todos os dias o amparo do Senhor, o amparo eterno, o amparo sendo favorecidas pelo Senhor em tudo aquilo que fizeram, ó Pai, em nome de Jesus. Eu apresento as autoridades, Senhor, o presidente da República, os governadores de estado, prefeitos, deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores, que o Senhor possa conduzir cada um, meu Deus, em segurança, com sabedoria, dando a eles, Senhor, capacidade para servir, meu Deus, o nosso povo e a nossa nação, e que eles sejam pessoas decentes e honestas, Senhor, e perspicazes naquilo que eles fizerem. Pai, usa cada um, Senhor, na medida da sua autoridade, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa também, Senhor, os pastores que fazem programação aqui na Rádio Adorai FM 106.9. Abençoa também, Senhor, os meus pastores, pastor Aloysio Silva, meu Deus, a sua esposa, pastora Márcia, pastor Naor Pedrosa, Senhor, a pastora Marília Pedrosa, meu Deus, o pastor Cristian Jimenez e a pastora Jaqueline, meu Deus, o pastor Alessandro Dotto, o pastor e a pastora Naline, o pastor Washington e a pastora Mônica, o pastor Heitor e a Priscila, meu Deus, o pastor João Amaral e a sua esposa também, o pastor Rafael e sua esposa, Senhor, o pastor... os pastores aqui do Pedra 90, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu declaro vida de Deus, ó Pai, sobre a vida deles. Cada supervisor da vinha, Senhor, da vinha Mato Grosso e da vinha do Brasil e internacional, que a obra do Senhor seja 100% efetivada e o nome do Senhor seja glorificado sobre cada vida e sobre cada coração. Em nome de Jesus, eu oro desde já e declaro a bênção de Deus acompanhando a todos. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E em todo tempo, em todo momento, você diz assim, ó, bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém?
Amém, glória a Deus. Amanhã nós temos de volta aqui com mais uma programação. Não perca, fique ligadinho e compartilhe na sua rede social esta mensagem poderosa que nós ministramos aqui.